Graça e paz, igreja, bom dia a todos. A alegria estar aqui. Andréia, quanto tempo que eu não te via. Abraão, às vezes eu vejo. Silvério aqui acho que é a primeira vez, né? Primeira vez, muito bom. Ricardo também ali atrás. Deixa eu ver se é Renes, tá certo? E o nome dos meninos não peguei, quais são? Telmo. Theo e Pietro. Pietro de óculos. Theo sem óculos. Tá bom. Queridos, toda vez que eu leio a respeito desse personagem, eu tenho alguns favoritos na Bíblia, mas esse com certeza está entre os top 3, pelo menos. E recentemente nós lemos sobre ele, né? Apesar que já estamos em Levítico, por incrível que pareça, passou rápido, mas a história desse está lá em Gênesis. E não foi diferente. Quando a gente releu juntos, me chamou muita atenção mais uma vez e resolvi meditar um pouco com vocês sobre isso. Pai, nós estamos aqui para te ouvir. Queremos de fato ouvir tua palavra, porque o Senhor, quando fala, o Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor muda, o Senhor nos faz mais parecidos contigo, e eu sei que esse é o seu desejo para cada um que está aqui esta manhã. Então que a gente possa agora se desprender de tudo que nos afasta de Ti, de tudo aquilo que nos distrai, de tudo aquilo que nos traz sono, cansaço. Queremos estar atento à Tua voz, atento à Tua voz. Tira de nós toda distração, todo sono que muitas vezes o inimigo coloca exatamente para a gente não Te ouvir. Que nesse momento a gente decida estar presente no culto, atento e de coração e de mente abertas para Te ouvir. É o que eu peço e oro em nome de Jesus. Até porque o assunto é bem interessante, ó. A pergunta é essa: você quer ser bem-sucedido em tudo ou não? Parece que não muito. Não, também, se você não quer, dá para mim a tua parte que eu pego, não tem problema. Você quer, Cláudia? Então é eu e você. A Cristina, a Mila, parece que se animaram um pouquinho. Que bom. Uns 4, 5, legal. 6, 7, 8. Vocês são umas... Não vou nem falar. Vai com as outras. Tem uma frase assim, né? Mas o começo é feio, né? Como é que é? Maria. Maria vai com as outras. Você quer ser bem-sucedido em tudo, pois não pense que é evangelho da prosperidade, porque não é isso não, mas é Bíblia mesmo. É Bíblia mesmo, e nós vamos ler um pouquinho. Hoje tem bastante Bíblia. Hoje tem. Eu vou ler um pouquinho do que está no capítulo 37 de Gênesis. A partir do... 37, logo no início, ele fala assim: quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava, Ok, aí ele tem 2 sonhos, e conta esses 2 sonhos, inicialmente para os irmãos, e depois para o pai também. Aqui, deixa eu já te alertar uma coisa. O José teve a revelação de um propósito de Deus na vida dele, através dos sonhos. Mas ainda assim ele era ingênuo, era inexperiente, era imaturo e era inocente. Então, eu já quero deixar claro uma coisa para todos nós aqui. Porque às vezes você acha que para você receber um propósito de Deus, você tem que estar pronto. Nossa, inteiro, dominando tudo, craque em tudo, conhecedor da palavra, tudo. Não vai ser assim, não. Normalmente é como Deus fez com José. Revelou propósito, ele sendo inocente, imaturo, ingênuo, inexperiente. Por quê? Uma coisa é propósito, a outra é processo. E é no processo que eu e você vamos ser transformados. E vou te dizer, processo é dolorido, como foi para José. Porque não é só de praia
que você vai deixar de ser inocente, ingênuo, inexperiente. Não é. Então, por isso que ele conta os sonhos da maneira como ele conta, por causa da ingenuidade dele, da inexperiência dele, da imaturidade dele. Então, chegando José, seus irmãos, então ele conta a história, vale muito a pena depois vocês lerem. Pra você ter uma ideia, que eu saiba, não tem nenhum personagem que contempla 37 até os 50. O número de capítulos que fala sobre José é um absurdo. Ou seja, tem muito ensinamento para nós, que é o que eu quero para a minha vida e quero para vocês também. Então ele conta isso. O pai não ajudou muito, porque o pai mimava. Quer dizer, o pai era o cara que deveria instruir José para ele não ser tão imaturo, tão inocente, tão isso, tão aquilo, mas não. Ele mimava, ele dava uma túnica, ele dizia que era o preferido dele. Tinha razão de ser? Tinha, porque José era o filho da velhice e era o filho da mulher a qual ele amava, que era Raquel. Muito embora depois Raquel também deu Benjamim também para ele. Mas o favorito dele era José e ponto final. Ele não escondia isso, mas gerava nos irmãos um ódio mortal. Só o fato do pai ter ele como preferido. E aí depois o José vai e conta, olha, vocês vão se render a mim, os feixes de vocês vão se dobrar perante mim, e o sol também e tal. Aí os caras falaram, é assim? Então o que acontece lá no 37, 23? Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, e que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos? Porque eles queriam matar o irmão. Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos a vender, ganhamos um dinheirinho. E quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. O que me chama a atenção aqui? Você não vê o cara abrir a boca. Você leu aí ele gritar, ele espernear, meus irmãos, não façam isso comigo, me perdoa, eu nunca mais vou falar de um sonho. Ele não abriu a boca. Eu nunca vi um negócio igual. O cara ser traído pelos irmãos, ameaçado de morte pelos irmãos, jogado num poço, aí tira do poço, vende, vira escravo. Tem um Salmo 105, se referindo a José, diz assim, então enviou um homem adiante dele, José, que foi vendido como escravo, porque Gênesis não relata isso, mas faz todo sentido, porque escravo era tratado dessa maneira. Feriram seus pés com correntes e com ferros, prenderam o seu pescoço. O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir o quê? A sua palavra, até cumprir o quê? O seu propósito. Então o propósito foi dado quando ele tinha 17 anos, mas levou tempo para ele se cumprir. E como foi a conduta? O grande lance hoje aqui é como é a nossa conduta diante de situações que a vida vai trazendo para nós. E vai depender da tua conduta e da minha conduta que a gente vai obter ser bem sucedido em tudo que a gente faz. Porque se ele diz que ele era bem sucedido em tudo que ele faz, então eu também quero. Eu também quero isso daí. Deixa eu ver o que eu pus aqui. Capítulo 37 foi o que a gente leu. No sonho estávamos no campo, amarrando feixe de trigo, de repente meu feixe se levantou e ficou em pé, seus feixes se juntaram ao redor. Os irmãos odiaram isso. E aí depois também, odiaram também tudo isso, e aí foi o que aconteceu. Aí chega onde eu queria chegar. Gênesis 39, 2 fala isso aqui, ó. O Senhor estava com José.
E essa frase aparece várias vezes. Do 39 a 50 aparece várias vezes. Então eu, João, eu preciso que ele esteja comigo também. Porque esse é o truque. Essa é a razão de você ser bem-sucedido. Se Deus estiver com você. E isso faz toda a diferença. Êxodo 33 também tem uma passagem lá que fala assim: a presença de Deus no nosso meio faz com que nós nos distinguemos do resto dos povos. É a presença de Deus entre nós, na nossa casa, na nossa vida, é que nos distingue do resto. Sem a presença de Deus nós somos iguais, somos como qualquer outro. E por isso ele era bem-sucedido. Então ele era bem-sucedido por quê? Por causa que o Senhor estava com ele. Em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Aqui ele já tinha sido virado escravo e tinha sido comprado por Potifar. Potifar era um cara de proeminência, de posses, e levou ele para a casa dele lá. E estando lá, de novo, você não escuta um ai de José falando: ô eu aqui de escravo, aqui, vou ter que cuidar da tua casa? Nada, muito pelo contrário. Ele estava e tudo que ele fazia na casa do Potifar prosperava. O Potifar começou a prosperar muito mais do que quando ele não tinha José. É um negócio impressionante, por isso que vale a pena a leitura. Então, a primeira conduta que nós temos que ter para que a presença de Deus esteja entre nós e que você e eu sejamos bem-sucedidos, vendo que a atitude de José é exatamente esta aqui, ó. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Você quer a presença de Deus na sua vida? Tire definitivamente a murmuração. Mas hoje nós vamos orar por isso. Não dá mais para reclamar, não dá mais para murmurar, mas, João, mas você não está ligado no que eu estou passando. Você quer saber a minha? Não vou nem te contar. Não dá. José era filho de Jacó, um homem poderoso, rico, milionário, papapá, tudo de bom. Sejam bem-vindos. Bom dia, qual é o nome de vocês? Vitor e Gustavo? Belo nome, Gustavo. Só para entender que eu tenho um filho Gustavo. Não é que Gustavo, mas por ter um filho eu gosto do nome. Vitor e Gustavo, sejam bem-vindos. Murmuração, número 1. Você quer a presença de Deus na sua vida como tinha na de José? Não, um cara que é jogado no poço e não abre a boca, eu não consigo conceber. Aí um cara que depois vai para a casa de Potifar e fica numa boa, e daqui a pouco a gente vai ver que a mulher de Potifar começa a dar em cima dele, porque para piorar, diz que o cara era um galã, era bonitão, que culpa tinha ele? E aí a mulher dá em cima dele. Ó Judas também, falando ainda sobre murmuração para você realmente tirar hoje da sua vida a murmuração. Os tais são murmuradores, são o quê? Descontentes. Eu nunca vi uma pessoa que murmura ser feliz. Eu nunca vi. Ou você murmura ou você é feliz. Você tem que escolher o que você quer na vida. Se você quer ser feliz, tira a murmuração da sua vida. Se você deixar a murmuração na sua vida, você não vai ser feliz nunca, que é o que a Bíblia está falando. Então, hoje, a murmuração vai sair definitivamente das nossas vidas. E aí rola toda aquela situação da tentação da mulher de Potifar. Vou ler só um pouquinho. De novo, o Senhor estava com José, de modo que tudo prosperou na casa de Potifar. E aí, a mulher de Potifar resolve dar em cima dele. E aqui tem um ponto essencial também, Gênesis 39, que é esse aqui, ó. Ninguém aqui tem mais autoridade, porque a mulher fala: deita comigo,
deita comigo, estamos de boa, o Potifar está viajando, ninguém vai ficar sabendo, e eu estou louca para deitar com você. A resposta dele: ninguém aqui tem mais autoridade que eu, ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria eu pecando contra quem? Deus. Ele respeitava Potifar, mas quem estava acima? Deus. O que significa isso? Temor. Temor. Sem temor não tem presença. Sem temor não somos bem-sucedidos. Então a murmuração sai e o temor entra. Temor é tudo na nossa vida. E eu não tenho vergonha de dizer que de muitos anos para cá, eu não faço muita coisa que no passado eu fazia, porque hoje eu tenho temor a Deus. Porque sem temor o farol é mais distante. O farol, às vezes, você nem sabe se está verde, se é amarelo, até o que está, você passa. Mas com temor, não. Então, essa coisa aqui de ele temer a Deus e por esta razão não aceitar o convite da mulher é sensacional. Outro ponto de José também que tem que também nos trazer uma reflexão é no 39:10, que é o seguinte: assim, embora ela insistisse, a mulher de Potifar, com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e o que? Evitava ficar o que? Perto dela. A Bíblia lá em Tiago diz que a gente tem que evitar a aparência do mal. Lembram disso? Ou seja, não é só o mal, é evitar inclusive a aparência. Como é que isso pega? Vai pegar bem? Não, não vai pegar bem. Estou fora. Então ele evitava ficar perto dela. Porque às vezes a pessoa acha assim, não, estou tranquilo, até aqui eu vou, não, ixi. Bom, nós ouvimos aqui, e tá, para quem quiser ouvir, o testemunho do Arlen Mafra, né? Com certeza, quando ele iniciou, a primeira vez que utilizou, acho que foi cocaína, né, que ele falou. A primeira vez que ele utilizou a cocaína na vida dele, com certeza ele deve ter falado, não, é só provar um pouquinho. Só provar um pouquinho. Eu sei a hora de parar. A hora que tiver que parar, eu paro. Eu estou falando porque está gravado e ele deu aqui, só ver no YouTube e tudo. E qual foi o fim daquilo? Acho que 8 anos na rua, por aí. 8 anos na rua. Longe de família, como mendigo, prestes a morrer. Porque achou que tinha esse controle. Então, a palavra é sábia quando diz, evita inclusive a aparência do mal. Era o que José fazia aqui. Não ficava nem perto dela. Porque sabia que ele próprio às vezes podia dar um vacilo e, entendeu? Pá. E qual a conclusão dessa história com a mulher de Potifar? Ela ataca ele de vez e aí vai preso. Porque o Potifar teve que acreditar na mulher e prende José. E é incrível que, de novo, você não vê uma linha de José se justificando, falando alguma coisa para Potifar. Ô Potifar, pelo amor de Deus, não fiz nada, não tenho culpa, essa mulher é louca. Nada. Eu acho incrível como a Bíblia não relata uma vírgula que José tenta justificar, que José tenta se desculpar, que José reclama. Nunca. Vai preso injustamente, porque ele não pegou na mulher, aquela armou uma cilada, arrancou a roupa dele, na hora que ele estava fugindo, ela tira a túnica dele e mostra depois dentro da casa, falou, tá vendo? Ele tentou me atacar e tal, e com isso Potifar não tinha muito o que fazer e prende ele. E lá está ele preso injustamente. Você escuta ele reclamando porque está preso? Não escuta ele reclamando. Não escuta ele reclamando. Você vai escutar o quê? E o Senhor estava com ele.
E logo colocaram ele para cuidar de toda a prisão. E mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo outro. É impressionante. Não, isso fala tanto comigo que eu falo, meu Deus, é isso então. Quer dizer, se eu preciso ser bem-sucedido, é ter esta conduta durante o processo. Porque o propósito Deus já deu. O propósito é de servir o Senhor. O propósito é de ser um bom pai. O propósito é de ser um bom marido. Esse é o propósito. Ministrar na casa de Deus. Esse é o propósito. Entendeu? Não pense vocês que... mas o meu propósito, será que é pregar? Eu não sei qual é o teu propósito. Mas que você tem um propósito, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E se você está em dúvida, aceite ser um bom pai, que já é um bom propósito. Aceite ser um bom marido, que já é um bom propósito. Mas saiba que tem um processo. Tem um processo. E o processo de José a gente está vendo. Foi enterrado, foi vendido, ficou escravo em Potifar e agora está preso. Injustamente. E aí de novo José me chama a atenção. Porque ele estando preso... do lado de um copeiro, do lado de um padeiro, que de fato tinham feito coisas erradas lá para o faraó, e estavam lá juntos na mesma cela, e este José, injustamente preso, dá uma dessa aqui, ó. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Pelo amor de Deus, bicho. Eu lá ia estar preocupado com os caras, eu estando numa pior... preso injustamente, eu ia ter olhar para o outro, olhar e falar assim, nossa, Roberta, o que aconteceu com você? Você está com a cara tristinha? Não está não, está bem bonitinha. O Tiago está meio cara de cansadinho. Isso é consideração pelo próximo. Isso é consideração independente da tua e da minha situação. Porque às vezes a gente tem consideração pelo próximo, mas quando a gente está por cima da carne seca. Se eu estou por cima da carne seca, posso ajudar, posso fazer, posso acontecer. Mas se eu estou por baixo da carne seca, mas nem fala comigo, nem aparece, não quero saber, não, de jeito nenhum. E esse José demonstra essa compaixão, essa preocupação, de perguntar para o cara o que acontece. E é muito interessante porque aí eles contam a situação de cada um deles e depois eles contam os sonhos que cada um deles também tiveram, tanto o copeiro como o padeiro. E o José, para variar, por causa de Deus, acerta, revela o sonho, decifra o sonho de cada um. E ao decifrar o sonho de cada um, aquilo acontece. Um é solto e o outro é morto. O faraó manda matar. Aí você fala, estive pensando nisso também. Se nesse momento, que o padeiro que morre, o copeiro fica vivo e o padeiro que morre. Se nesse momento o que ficou vivo, o copeiro, tivesse falado pro faraó, tem um cara aí que nos ajudou, você não quer dar uma força para ele? Sabe o que provavelmente teria acontecido com José? Teria virado padeiro. No lugar do padeiro que morreu. Mas não era o propósito. O propósito era outro. E para chegar nesse propósito, precisava mais 2 anos. Levou 2 anos para o copeiro lembrar e num determinado momento comentar com o faraó, tem um cara lá que acertou. Então, às vezes a gente fala assim, mas por que não aconteceu? Caramba, eu achava que eu estava pronto para tal coisa. Por que não aconteceu? Não aconteceu porque não era o propósito. Você ia virar um padeiro. Você queria virar padeiro? José não nasceu para terminar a vida como padeiro. José terminar a vida como governador, como segundo homem do Egito. Seguindo aquele homem ingênuo, inexperiente, imaturo, inocente. Olha como é que ele já está agora no Gênesis 41, 14. Porque Faraó mandou chamá-lo. Quando o copeiro fala, tem um cara lá que acerta, hein, meu? Você está com um sonho louco aí? Chama, porque tem um cara lá que acerta. E o Faraó mandou chamar.
O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de que se barbear e trocar de roupa. Parece bobagem, mas não é. A gente precisa saber se portar diante de autoridades. A gente precisa saber se portar diante de autoridades. Eu me lembro tão bem uma vez que alguns já estiveram lá. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai fazer alguma coisa lá de novo. O espaço que a gente tem lá de eventos, que é o América, no Morumbi. E na época eu estava contratando uma assistente para fazer orçamento, atender cliente, isso, aquilo outro e tal. E essa moça foi para a entrevista com uma blusinha que ficava aqui e um piercing aqui. Eu olhei, eu pensei, será que ela acha que dá para trabalhar assim aqui? Bom dia, boa tarde, tá? Até logo, obrigado. Parece bobagem, mas é isso. Então, o ingênuo e inexperiente já sabia que diante de uma autoridade tem a forma correta de se apresentar. Tem a forma correta de se apresentar. E assim foi. E aí, o faraó conta o sonho e fala, você é o cara? Olha a resposta dele, 41:16. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. É fantástico isso também. Ou seja, era ele? Não, não era ele. E ele tinha plena convicção disso. Que as revelações vinham da parte de Deus. Isso, Provérbios 3, 5, 6 fala muito bem disso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E ele sabia muito bem disso. Então, quando o faraó falou, fiquei sabendo que você sabe decifrar sonhos, por favor, me diga então. E ele falou, não, eu não. Mas Deus fará. E é isso mesmo. E é muito legal, porque aí ele decifra o sonho, acerta o sonho, e olha o que ele fala para o faraó depois, Gênesis 41:33. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e o coloque no comando da terra do Egito. Se fosse eu, acertei, faraó, e aí, hein, Estou preparado. Sou eu mesmo. Não tem nem trabalho de procurar. Estou aqui, Estou aqui. É isso que ele faz? Não. Que José é esse, Que José é esse? Quanta coisa legal que esse cara tem para nos ensinar. Que José, procure agora o faraó, um homem criterioso. Ele põe no colo do faraó e fala, cara, vai atrás. Acha alguém capaz. E é claro que tinha chegado o propósito de Deus para José. E nesse momento o faraó falou, você é o cara. Então, essa passagem mostra o quê? Mostra humildade. A recompensa da humildade e do temor, duas coisas que José mostrou que tem, são o quê? Riqueza, honra e vida. Bem-sucedido em tudo. Se você está procurando riqueza, honra e vida, isso é ser bem-sucedido em tudo. Passa por humildade e passa por temor. E aí ele é empossado pelo faraó, com toda a pompa. Depois do faraó, ninguém mandava mais do que José, em todo o império, ninguém mandava mais do que José. A palavra de José era lei. E aí, Gênesis 41, 45, eu também gosto desse texto que diz assim, Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi o quê? Inspecionar toda a terra do Egito. Aí é o seguinte, amigo, chegou o teu propósito? Mão na massa. Porque se eu fosse ele, eu falaria, bicho, fiquei 2 anos preso.
Me dá uma semaninha aí de descanso. Ainda mais que você me deu uma mulher. Deixa eu dar uma curtida aí, meu. Na hora. No dia seguinte, vaza. Trabalhar. Então, a hora que chegar teu propósito, identificou, passou pelo processo, mãos à obra. Mãos à obra. Agora é conosco. Deus já fez. Você conseguiu passar pelo processo que não foi fácil, como o processo de José não foi fácil. Mas ele tinha tudo para falar assim, ô Faraó, bacana, meu tio, mas pô, tô até magrinho, não dá para dar um tempinho? Não, levanta e vai. Levanta e vai. Outra coisa muito legal que José sabia, e a pergunta que eu faço para cada um de vocês antes de mostrar o texto é: você sabe lidar bem com o teu passado? Como é que a gente lida bem com o nosso passado? Passado de tristezas, momentos desagradáveis, aflições, enfermidades, perdas, traições, decepções. Como é que eu e você lidamos com isso? Como nós lidamos com o passado? Porque a maneira como eu e você lidamos com o passado influencia o nosso presente e o nosso futuro. E nisso também José tem a nos ensinar. Ao primeiro, José teve 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de quê? Manassés, dizendo que Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa, na casa do meu pai. Meu, isso é tremendo. Deixa Deus fazer você esquecer, jogar no mar do esquecimento. Não importa, mas João, foi ruim, foi triste, foi catastrófico, me machucou, me marcou. Quer mais do que esse cara passou, meu? Traído por irmão, preso, tudo de ruim. Começou com 17 anos, terminou com 30. Foram 17 anos de pancada. 17 anos de sofrimento. E ele diz: Deus me fez esquecer de tudo. Não tenho nada. Que coisa tremenda, meu. Que coisa tremenda que é isso. Tanto é que Paulo aos Filipenses diz o quê? Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e o que avança. Se eu e você não esquecermos, nós não avançamos. Nós não avançamos de jeito nenhum. Então, meus queridos, para finalizar, porque hoje eu quero ter de fato um tempo de oração com vocês, porque tem coisas que eu quero muito que todos sejam bem-sucedidos em tudo. Eu quero muito que a presença de Deus seja constante na vida de vocês, trazendo toda a transformação. Agora eu vou ler, porque a última vamos dizer, virtude na conduta de José nesse processo, evidentemente, é o perdão. Está lá no 45, quando ele não suporta mais, tem lá toda aquela situação com os irmãos e tal, mas aí ele diz assim, 45:1, a essa altura José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar, tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem, meu Deus, nem se recriminem, tendo feito o que os caras fizeram. Por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida
que Deus me enviou diante de vocês. Era o propósito de Deus para ele. Já houve 2 anos de fome, aí ele explica, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Então, de novo, existe um propósito para todos nós. Mas para se cumprir o propósito, nós vamos ter que passar por um processo. Não tem outra forma. Não tem outra forma. E para eu e você sermos bem-sucedidos, a gente precisa disso aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu posso apertar aqui? Aqui. O fim da murmuração, temor a Deus, consideração ao próximo, dependência de Deus, humildade, lidar bem com o passado e perdoar. Parece fácil, mas nem sempre é. Mas esse é o processo. Essa é a conduta que nós temos que ter durante o processo para que o propósito de Deus na vida de cada um de nós se cumpra. Sem isso, não vai se cumprir o propósito de Deus. E é desejo do Senhor que o propósito de Deus se cumpra na vida de cada um de vocês. Então, eu queria chamar o louvor aqui, bem baixinho, porque eu sinto, de fato, faz tempo que a gente não faz isso, e hoje eu sinto que nós precisamos orar um pouco sobre isso. E eu vou te desafiar a ser humilde o suficiente para vir aqui. Deixa o slide fixo aqui para mim, por favor. Vou te desafiar a vir aqui à frente, ser humilde o suficiente e olhar para essa tela, e eu vou te perguntar: você quer que eu ore por quê? Aí você vai olhar e vai falar: eu acho que eu preciso de acabar com a murmuração na minha vida. Ou eu acho que eu preciso ser mais humilde, tirar a arrogância da minha vida. Ou eu preciso lidar melhor com o meu passado. Ou eu preciso ter mais consideração com as pessoas. É você e Deus. E nós vamos orar, crendo que Deus vai agir. Mas vem aqui. Seja valente o suficiente, vem aqui. Eu vou chamar também o Marcelinho. Pode vir para vem me ajudar a orar. E isso. Fica aqui uma filinha, a gente vai distribuindo. Lídia também. Quer ficar do lado da Lídia ali? Cidinha também, cadê ela? Pode vir, Cidinha, porque aí flui. Agora, se me pedirem para acertar na Mega Sena, eu não vou orar. Não vai rolar, tá bom? É o que está escrito aqui e é o que vocês vão nos pedir. E aí pode ir indo cada um para... Vai chamando as pessoas. E você? Peraí, deixa eu desligar isso aqui. Amém. É bom orar, né? Eu sou muito grato a esse Deus. Sou grato a esse Deus por tantas coisas, mas uma delas é por essa igreja. Não é para se ficar cheio não, hein? Até porque hoje a gente falou exatamente ao contrário. Mas vocês são muito legais. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. E que possamos ser como José. Humildes, dependentes de Deus, sem murmuração, coração alargado
perdoador e lidando bem com o passado. Me surpreendeu, inclusive, a quantidade de pessoas que pediram oração pelo passado. Como incomoda isso? E precisamos mesmo limpar isso, porque não avançamos. E o passado traz mágoa, o passado traz coisas que pareciam estar resolvidas e aí você descobre que não está. Então que hoje, tudo que foi orado aqui, com cada um de vocês, realmente faça efeito e resolva. Para quê? Para que sejamos cheios da presença de Deus. E em sendo assim, bem-sucedido em tudo o que fizer. Deus abençoe a todos, um excelente domingo.